Pessoal do terceiro ano, tranquilos? Estou gravando essa videoaula, pessoal, e vou colocar o link para vocês, disponibilizar. Ela vai ter como propósito favorecer vocês, no sentido, além de fixar o conteúdo, né, buscar facilitar vocês a fazerem a tarefa, né, dessa semana que está no roteiro da semana, ok? Mesmo porque tem aluno que, por alguma razão, não esteve no atendimento passado. Eu trabalhei esse conteúdo, primeiro o Reinado, tá? no atendimento passado. Próximo atendimento, vou até avançar a matéria, nós vamos possivelmente entrar em período regencial da história imperial brasileira, ok? Então, vamos que vamos. Os slides também vou disponibilizar para vocês, tá ok? Para ficar fácil. Então, vamos. Pessoal, o processo da independência do Brasil teve natureza eminentemente elitista, né? Nós vimos que com a volta de Dom João VI, houve aqui a permanência do seu filho primogênito, o príncipe regente Pedro de Alcântara. E aí os grupos políticos começaram a se articular, alguns querendo que Dom Pedro, né, Pedro de Alcântara, que será Dom Pedro depois coroado, retornasse para Portugal, ou aqui ficasse, mas ficasse fiéis às ordens das cortes portuguesas. E outros grupos não queriam a independência, né? Você tinha lá o grupo dos liberais radicais, né? Do grupo dos que queriam república, não queriam nem a monarquia, mas você tinha o grupo do chamado Partido Brasileiro. Partido Brasileiro que queria a independência, a forma unitária de Estado, não queria alterações na estrutura social, e é justamente esse Partido Brasileiro que mais vai se aproximar de Pedro de Alcântara, e aí ocorre o acordo que gerou a Declaração da Independência. Bom, e aí nós vamos ter o quê? Né? A independência, o Brasil continua com a monarquia, né? O primeiro e permanente regime monárquico em toda a América, só vai ficar o Brasil como monarquia, como um império, né? O Brasil era um império, e as demais nações repúblicas. Outra coisa é que o Brasil sai coeso, ele não perde frações de seu território, não há uma fragmentação do território brasileiro. Ou seja, diferentemente da América Espanhola vizinha, né, em que todo o processo de independência gerou uma série de repúblicas, de países, né, de língua espanhola, mas quebrou-se a unidade que existia. O Brasil manteve a unidade nacional. A participação das elites, né, pouca participação de componentes populares no processo da independência, e a gente é plausível isso porque não existe uma sociedade civil organizada nesse momento, mesmo porque, né, o Brasil era eminentemente um país rural. Bom, a estrutura vai permanecer, econômica, social, né? A aristocracia rural, agroexportadora, alojada agora no Estado brasileiro, né? Com o governo de Dom Pedro I. Bom, e aí que está. Você tem um país que é independente, precisa de fazer uma Constituição, né? Porque até então as leis que regiam o Brasil colônia eram as leis de Portugal ou decretadas, né, pelo governo de Portugal. E com o período joanino, as leis estão aqui mesmo, né, mas era uma legislação ligada a Portugal. E aí o Brasil precisava de um corpo de leis, de uma carta magna, né, por estar agora na condição de país independente. Bom, é aí que nós vamos ter a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, a Constituinte já havia sido convocada antes mesmo do 7 de setembro. Né? Lembro da aula que eu trabalhei com vocês, que entre
o 9 de janeiro, né, o dia do fico, até o 7 de setembro, o dia da declaração da independência, você vai ter várias ações do príncipe regente no sentido de se aproximar ao momento da independência. E um desses momentos foi a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Já havia ali um indicativo do Brasil, claramente, romper laços com Portugal. Bom, o que seria uma constituinte? Ou seja, você vai ter o Congresso, né, de parlamentares, deputados, né, representando as províncias brasileiras, ok? Indo para o Rio de Janeiro, esses deputados, e ali formando uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que é um poder soberano para fazer uma nova Constituição. No caso aqui, nem nova, né? Seria o quê? A primeira Constituição do Brasil. Tudo bem. Depois de dias, semanas, que os constituintes reunidos, debatendo, né, eles definiram um anteprojeto, ou seja, mais ou menos um rascunho, as linhas mestras do que seria, né, a futura Constituição do Brasil. O imperador, no caso, recepciona esse anteprojeto, ele dá vistas ao anteprojeto, só que ele não gosta do conteúdo do anteprojeto, né? por conta de alguns aspectos. Primeiro, o caráter lusofóbico, ou seja, não havia por parte dos constituintes a ideia de estender aos portugueses cidadania, né? Sendo assim, português no Brasil, não sendo cidadão, não teriam prerrogativas como um cidadão, né? Não poderiam votar, ocupar cargos nas esferas de poder. Então, isso, de certa forma, desagradava o imperador Dom Pedro, porque ele tinha vínculos estreitos, né, com a comunidade portuguesa do Brasil. Um outro detalhe também, e esse talvez seja o mais relevante em termos de tensão entre o imperador e os constituintes, é que existia por parte dos deputados liberais uma forte ideia de limitar a monarquia, limitar os poderes de Dom Pedro governando o Brasil. Tá? Isso ele também não gostou, né? Dom Pedro já mostra que queria uma plenitude de poderes. Resultado, pessoal, Dom Pedro vai, então, dissolver a Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Como houve, inclusive, resistência, alguns deputados se recusaram, né, ao fechamento da Constituinte, houve, então, ordem do imperador para que a guarda cercasse o prédio da Assembleia e por horas, né, houve uma resistência de alguns deputados. No final, muitos foram presos, né, e esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia. Bom, fechada a Assembleia Nacional Constituinte, só um detalhe, o que leva, né, nos livros de história, a apelidar o anteprojeto constitucional dos constituintes de Constituição da Mandioca, né? É porque, previamente, os deputados constituintes queriam estabelecer o voto de natureza censitária no Brasil, mas o elemento definidor do eleitor ou não seria alqueires de mandioca plantada. Tá? Então, você teria lá para 100 alqueires de mandioca plantada, o eleitor de paróquia, né, de município, e assim vai, mais 250 hectares de mandioca plantada para definir os deputados, né, de província, até chegar ao ponto de ter muitos alqueires de mandioca plantada para você ser candidato a deputado imperial ou senador, né, e poder votar também. Então, por esse motivo, ganhou-se o anteprojeto de 1823 constituinte a nomenclatura de Constituição da Mandioca, pelo critério censitário de alqueires de mandioca plantada. Bom, continuando, dissolvida então a Constituinte, tá? Nós vamos ter
semanas, né, meses depois, o imperador, outorgando a nossa primeira carta constitucional. Tá? Ele contrata um grupo de juristas, dá mais ou menos as linhas mestras, né, do que ele queria nesse texto constitucional, e termina ele outorgando, ou seja, impondo à nação brasileira, tá, uma carta constitucional pronta e acabada, logicamente, né, coadunando com os seus interesses como imperador. Tá? Então, ela não foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte soberana. Tá? Ela foi outorgada. Outra característica é que definiu, tá, a monarquia hereditária. Tá? O Brasil não opta por república, é uma monarquia, dando continuidade, né, à dinastia que aqui já estava desde Dom João VI. E de natureza hereditária, ou seja, na falta de Dom Pedro I, o seu filho herdaria o trono, ou seja, a Casa de Bragança. A instituição de 4 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e a existência de um 4º poder, que depois eu vou comentar, era um poder que, na verdade, colocava a figura do imperador, né, como supremo, como acima dos demais poderes, atropelando, inclusive, os demais poderes. Né? É esse poder que vai dar um perfil, tá, muito próximo a de um Estado absolutista no Brasil. Bom, as capitanias vão se tornar agora províncias, né? Províncias, só que você tem agora o unitarismo político-administrativo, ou seja, o poder central, o Rio de Janeiro, ou seja, os decretos do imperador é que são leis nas províncias. Inclusive, a escolha dos governadores de província é decisão única, né, do imperador. Bom, o tipo de voto, né, não vai ser voto livre, né, será um voto censitário de acordo com a renda das pessoas. Tá? Não vai ser mais alqueires de mandioca, e sim renda anual. Tudo bem? O voto seria, logicamente, não secreto e a descoberto. Você pronunciava o voto. Okay? A religião oficial. O Estado brasileiro vai ser oficialmente católico. As demais religiões, elas poderiam apenas a nível de domicílio, elas não poderiam fazer a manifestação externa, ou seja, não poderiam construir templos, fazer cerimônias públicas, ok? E, além do Estado oficialmente ser católico, você tem o Estado acima da Igreja. A Igreja submissa ao Estado. Como? Como eu vou explicar também no próximo slide. Tá? Através de 2 institutos, o padroado e o beneplácito. Tá? Bom, e aí nós vamos. O outro lado, né, da Constituição. A Constituição, como ela se apresentava no texto, tá? Mas o que ela, além do que ela se mostrava, como ela se ocultava, em que aspecto havia um ocultamento, né? Como nós deveríamos interpretar, né, o que estava por trás dessa carta outorgada, né? Bom, primeiro, a escravidão foi mantida, tá? A estrutura fundiária, em nenhum momento fala-se em uma colonização de terras no sertão distante do Brasil, né? Seria talvez a chance na feitura dessa primeira Constituição de definir como seria, né, o desbravamento de territórios bem distantes da costa brasileira, né? O acesso, como que seria o acesso a essas terras? Nada disso é mencionado, né? E muito menos a estrutura fundiária que já estava instalada, não se fala nada em dividir terras, desapropriar terras, nada disso. Um outro, logicamente, esse fator agradava a aristocracia rural brasileira. Outro fato que a gente percebe também, a questão da cidadania. É dada a cidadania aos portugueses,
mas não é mencionada, nem sequer mencionada a cidadania a indígenas e a população negra no Brasil. Tá? Mesmo porque a população negra, né, era praticamente quase toda escrava. No plano político e institucional, né, é aqui que pega. Né? Você percebe que, pelas características de ordem político-institucional estabelecida ali na Constituição de 24, você nota que o Estado brasileiro, o Estado Imperial Brasileiro, né, esteve muito próximo de um Estado absolutista, nos moldes lá da Europa. Né? Bom, primeiro, as províncias, tá? Elas vão ser controladas pelo poder central, como eu já adiantei para vocês. Tá? Decretos do imperador faziam valer leis, né, nas províncias, além do que não havia chance das populações de províncias escolher seus próprios presidentes. Não. O imperador nomeava para as províncias, geralmente políticos vinculados a ele, imperador. Então, havia um centralismo político-administrativo muito grande. Tá? Um outro detalhe que aproxima o Estado Imperial Brasileiro muito ao perfil de um Estado absolutista, que havia 4 poderes, como eu já falei, mas o poder moderador, o 4º poder, era um poder exclusivo do imperador. Né? O imperador, por esse poder, em nome desse poder moderador, ele interferia, né, em decisões do legislativo, do executivo, do judiciário, né, e sobrepondo a tudo e a todos. Nós vamos ter também o controle do poder legislativo, além do poder moderador, né, por via de decreto, muitas vezes atropelar uma decisão do legislativo. Nós tínhamos na composição do poder legislativo, né, que no Brasil, nessa época, o nosso Congresso Imperial era bicameral. Você tinha a Câmara dos Deputados e você tinha o Senado. Mas como é que, na própria composição do Legislativo Imperial Brasileiro, o imperador, né, estava presente? De uma forma muito simples de entender. O Senado brasileiro, os nossos senadores, eles eram nomeados e vitalícios. Por serem nomeados e não eleitos, geralmente eram pessoas muito próximas ao imperador que compunham o Senado. O que isso terminava resultando? Que projetos que tramitavam, né, na Câmara dos Deputados, que eram projetos que não agradavam muito o governo imperial, eles até eram aprovados na Câmara Baixa, ou seja, na Câmara dos Deputados. Mas quando subia para o Senado, esse projeto geralmente era abortado, né? Por conta de que, repito, os senadores nomeados pelo imperador tinham vínculos estreitos com o poder do imperador. Então, eram rechaçados ali no Senado possíveis projetos de lei que não agradassem o governo imperial. E no poder judiciário também, né? Além do poder moderador sobrepor aos demais poderes, na composição do poder judiciário, você tinha o dedo do imperador controlando. Como? Os tribunais superiores, tá, eram constituídos por juízes nomeados também pelo imperador. Então, muitas causas que o governo imperial poderia perder nas primeiras instâncias, ele sempre ganhava, né, nas instâncias superiores, nos tribunais superiores. Okay? E havia até mesmo no plano religioso, né, a supremacia da figura do imperador. Quer dizer, além do Estado brasileiro, via Constituição de 24, ser oficialmente católico, tá? Mas o imperador, através do padroado e do beneplácito. Tá? Ou seja, o imperador era ele que poderia sancionar ou vetar, né? Ou seja, permitir ou não permitir qualquer decisão do Papa para ser cumprida nas igrejas aqui do Brasil. Tá? Uma bula papal para se cumprir dentro do Brasil tinha que passar pelo crivo, né? Pela mesa também do imperador. Se ele
vetasse, não se cumpria nas igrejas católicas brasileiras. Tá? E tinha também a prerrogativa, né, do imperador de escolher, sempre que fosse necessário, escolher algum nome para assumir a alta cúpula da Igreja Católica no Brasil. Os bispos, cardeais, eram por, né, indicação do imperador, nomeação do imperador. Bom, então, você tem o Estado brasileiro, o imperial brasileiro, se aproximando muito dos moldes do Estado absolutista, onde o rei, né, está acima de tudo e de todos. Bom, diante a esse quadro, né, em que o processo da independência, né, é feito praticamente pela região sudeste, o Partido Brasileiro, a classe aristocrática ali do eixo Rio, São Paulo, zona da Mata Mineira, né, aquela região sudeste é que mais se aproximou do imperador. Isso fazia com que a região sudeste sempre fosse mais privilegiada, mesmo porque a capital está no sudeste, né? A capital está no Rio de Janeiro, ali. Então, aquela elite se beneficiava mais. Enquanto que as províncias mais distantes, pessoal, eram tratadas com descaso. Tá? Então, havia um descontentamento já desde a época de Dom João VI. Né? Uma das razões da Revolução Pernambucana de 1817, né? Que já queria a independência do Brasil, uma das reclamações, né, era justamente de que Pernambuco e outras províncias distantes do Nordeste e do Norte não recebiam atenção do governo central. Isso vai permanecer também no Primeiro Império. Além disso, né, uma independência muito próxima ao Sudeste, né, distanciando de províncias do Norte e Nordeste, nós vamos ter também a leitura que as províncias distantes faziam da figura do imperador, uma figura muito autoritária. Né? Por exemplo, ele fechou a Constituinte, né? Ele impôs à nação de forma autoritária uma Constituição. Então, todo esse quadro aí vai levar ao surgimento, em 1824, da chamada Confederação do Equador. Né? Ou seja, foi um movimento de natureza liberal, as ideias liberais prevaleceram nesse movimento. Tá? Falava-se em república, de implantar uma república, falava-se em separar a região Nordeste praticamente toda do resto do Brasil. Tá? E aí nós vamos ter o quê, pessoal? Também causas, né, de ordem social, a pobreza generalizada, tá? A reclamação da carga tributária muito forte sobre províncias do Nordeste, sendo que a economia não era proporcional àqueles pesados impostos. De maneira que esse descontentamento, né, se materializou na chamada Confederação do Equador. Né? Dois líderes que mais se destacaram foram o Frei Caneca e o Cipriano Barata. Tá? Bom, e aqui entra, pessoal, uma das perguntinhas que eu estou fazendo lá na tarefa do roteiro da semana, sobre a unidade que o Brasil imperial conseguiu manter. Né? O Brasil vai passar por vários momentos de riscos de fragmentação. Tá? Nós estamos vendo aqui na Confederação do Equador, que não vai vingar, né, pessoal? Dom Pedro vai enviar tropas, vai acabar, vai esmagar o movimento, e vai ser mantida ainda a unidade nacional. No período da regência, nós vamos ver esse perigo sendo constante, né? Com balaiada, cabanagem, né? A farroupilha, o Rio Grande do Sul praticamente se declarou separado do Brasil, praticamente 10 anos, de 1835 a 45. Quer dizer, os perigos da fragmentação da unidade nacional. Né? Mas o Brasil sai, durante o Império e também a República, o Brasil conseguiu, né, manter-se coeso em termos territoriais. E aí tem uma pergunta lá, né? E se, ao contrário disso, o Brasil se fragmentasse em vários países de língua portuguesa? Né? Bom, mas o mais importante também o Brasil conseguiu a unidade nacional, um grande mérito. Mas
E as desigualdades macro-regionais, né? Ainda permanecem? Já existia na época da independência e permanecem até hoje as macro-regiões completamente díspares em termos de desenvolvimento? Vocês vão ver que sim, mas vocês vão ver uma coisa mais interessante, né? Se o Brasil alcançou o êxito no seu projeto de unidade nacional, ainda tem muito para se fazer em termos de integração nacional, tá? E aí eu não vou muito além não, porque eu quero que vocês façam uma pesquisazinha, é uma pergunta muito simples, né? Do roteiro de tarefa. Tranquilo. E aí, pessoal, a partir de 1824, começa o que os historiadores chamam de período da decadência do Primeiro Império, né? Ou seja, é a fase da impopularidade de Dom Pedro I. Nós vamos ter, de 1824, uma série de fatores que vão minando o seu governo, né? Vão estabelecendo, né, frentes de oposição a ele, até chega, então, em abril de 1831, quando da abdicação. Dom Pedro deixa o Brasil, volta para Portugal, tá? Deixando aqui o príncipe regente, que só tinha 5 anos de idade. Bom, então, quais os fatores, né, que levaram, vamos assim dizer, ao enfraquecimento da ordem imperial, né, de Dom Pedro I? Né? Então, vamos lá. Primeiro, a derrota militar de Dom Pedro I na chamada Guerra da Cisplatina, tá? De 1825 a 28. A Cisplatina, que hoje é a República do Uruguai, com apoio dos argentinos, eles declararam já em 1825 independentes do resto do Brasil. E aí houve uma resistência do Estado brasileiro, né? Durante 3 anos, muito vai se gastar, recursos vão ser adquiridos através de empréstimo de dívida externa do governo de Dom Pedro I, para em 1828 Dom Pedro assinar um tratado de paz reconhecendo a independência do Uruguai, ou seja, o Brasil assumia a sua derrota militar, né? E isso gerou endividamento do país. Um outro fator também é os sinais de absolutismo do imperador, né? Ele foi perdendo quadros de apoio de políticos que o apoiavam, né? Como, por exemplo, membros do Partido Brasileiro, né? Aos poucos ele até vai se encostando mais, vai estreitando mais relações com o Partido Português, né? Então, rasgos de autoritarismo, o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, a outorga da Constituição, a forma de não ter diálogo com a Confederação do Equador foi extremamente rude, mandando tropas, não negociando, né, um acordo. E nós vamos ter também a crise econômico-financeira que assolava o país, a espiral inflacionária, né, deteriorando o poder de renda da população, não dava conta de comprar, a carestia, né, o preço de tudo subindo, por conta do déficit público, né? E uma constante de ida a bancos internacionais para saldar as nossas relações de comércio sempre desfavoráveis. E, além do que também, né, o lado moral de Dom Pedro, né, a questão dele se relacionar com a Marquesa de Santos, pessoas muito próximas à esposa dele, a dona Leopoldina, meio que maculavam a ideia do imperador, a imagem do imperador ali na corte e fora dela, né? Nós vamos ter também o envolvimento, a partir de 1826, o envolvimento do imperador na crise de sucessão lá em Portugal, né? Morria em 1826 seu pai, Dom João VI. Ele poderia estar lá assumindo o trono. Como ele não poderia, porque ele já era imperador aqui, ele coloca a Dona Maria da Glória, né, como uma forma de impedimento para que seu irmão Dom Miguel usurpasse o trono. E é isso que vai acontecer. Dom Miguel ocupa o trono e Dom Pedro daqui fica articulando como fazer para tirar o irmão do trono. Quanto mais ele se envolvia na crise de sucessão em Portugal, piorava a imagem dele aqui, né?
Ou seja, como pode um imperador preocupar com a ex-metrópole, sendo que os assuntos da colônia são deixados de lado, né? Então, isso tudo ia deteriorando a figura de Dom Pedro, ao ponto de chegar, tá? No momento, em 1831, o episódio do assassinato do jornalista Líbero Badaró. Tá? O que corria de boato no Rio de Janeiro é que o mandante do crime teria sido o próprio imperador. Por quê? Badaró era um grande opositor via imprensa contra Dom Pedro. Né? Bom, eu estou resumindo muito, mas aí nós vamos ter o episódio que Dom Pedro vai até Minas, né? Cidades mineiras ali próximas ao Rio de Janeiro, e ele é muito maltratado. Quando ele volta, os portugueses, né? Aliados políticos do imperador ali, do grupo português, resolvem fazer uma grande acolhida ao imperador, e os oposicionistas vão para o evento e começa, né, uma briga ali, um embate, que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Okay? E aí, dias depois, Dom Pedro vê que não tem mais, né, condições de conduzir o país, ele então abdica e volta para Portugal para assumir o trono lá, né, como de fato ele vai assumir o trono lá. Né? E aqui o seu filho, com 5 anos, né, deveria assumir o trono. Nesse caso, a Constituição estabelecia o sistema de regência, né? Ou seja, na ausência do imperador, deve ocupar o governo do Brasil de forma até crescer, né, o príncipe regente, uma regência trina, ou seja, 3 vão governar o país até a maioridade do príncipe regente. Por hora é isso, pessoal, tá? Espero que sirva para fazer a tarefa, tá ok? E reafirmar o conhecimento sobre esse período da história do Brasil. Um abraço a todos, tá? E tchau.